Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo tema e sempre um convidado muito especial. Nós estamos no Instagram, WM Livre, Leve e Solto, e também no Twitter, W Livre, Leve e Solto. Você também se inscrevendo no nosso canal no YouTube, acompanhando todas as nossas postagens, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. E hoje, meus amigos, o tema é Botafogo. O Botafogo é o time da moda, realmente dando muitas e muitas alegrias. E hoje, para quem não sabe, o meu convidado é um dos maiores jogadores da história do clube. Sem dúvida alguma, um cara que tem a alma alvinegra. Foi campeão como jogador e também como treinador. Um fato raro para poucos. Eu acho que só o Zagallo e o meu convidado Carlos Roberto conseguiu atingir esse objetivo. Ser campeão como jogador e também como treinador. E esse aí conhece bem a história do Botafogo, principalmente jogando no Maracanã. Foi o jogador que mais atuou com a camisa do clube no Maraca, é isso, Carlinhos? Como é que você tá? Prazer te receber. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, inteiramente ao seu dispor. Realmente, essa marca aí de 250 jogos com a camisa do Botafogo só no Maracanã, e 250 Carlos Roberto e 246 o nosso grande Nilton Santos. É verdade, uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de conviver durante muito tempo. O Nilton Santos, né, para quem não sabe, depois que parou de jogar, ele tinha uma loja de material esportivo em Botafogo, ali pertinho da Cobal. Voluntários da Paz. Exatamente. E quando eu era pequeno, eu comprava meus times de botão na loja do Nilton Santos. Então a minha relação com o Nilton Santos começou pequenininho, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí a gente acabou se aproximando e realmente eu tive o prazer de acompanhar ele durante muito tempo, depois de vários projetos sociais que ele participou e eu estava junto, pelo fato de estar na Rádio Tupi, no governo do estado, nós tivemos realmente uma amizade muito rica e era uma pessoa fora do comum, né, Carlinhos? Realmente uma pessoa muito boa, foi um dos maiores zagueiros do mundo, né? E brilhou muito com a camisa do Botafogo e da seleção brasileira. E eu também tive o prazer de vê-lo jogar e consegui, ainda depois que ele parou, uns 3 anos depois que ele parou, teve um jogo amistoso no final do ano, em Manaus. Um jogo esse arrumado pelo nosso Denis Menezes. Sim. E uma seleção mista, cariocas e paulista, e o Nilton Santos jogou meio tempo. Eu joguei meio tempo com ele e realmente em 45 minutos ele deu um show, entendeu? Só jogando ali na zaga. Ele já tinha parado, já tinha 3, 4 anos. E depois, em 2006, quando eu dirigi o Botafogo, ele era o nosso diretor e que acompanhava sempre o time. Então, nós íamos no trajeto para o Maracanã e para os jogos, né, do Botafogo durante o Campeonato Carioca, ele ia sempre sentado lá na frente, eu e ele, sentado e conversando. E ele dizia, pô, Carlinhos, como era bom jogar, ser treinador, ser diretor não é bom não, a gente fica muito nervoso. E você tem também essa mesma leitura? Você vendo hoje o futebol e aí relembrando o que você viveu como jogador, principalmente no Botafogo, como era bom jogar? Bom, jogar é bom demais. Claro, você dentro de uma coletividade, de um time, né? Mas você sabe que todo mundo tem que apresentar o seu melhor individualmente para o coletivo aparecer. Então você tem que se cuidar, tem que estar bem preparado e ter com a confiança, né, para jogar e desenvolver um bom futebol. Agora, você torcer, você fica dependendo lá do pessoal que está jogando, né? Não que a gente não confie, principalmente agora, nessa fase maravilhosa que o Botafogo está atravessando, que realmente o time está seguro, está bem dirigido, tá com confiança e é uma fase realmente nova pro Botafogo. A gente não pode comparar jogadores. Você não tem como comparar épocas. Mas se você parar para pensar, você está na segunda grande geração do Botafogo. A primeira foi aquela com Didi, né, com Nilton Santos, com Quarentinha, Zagallo. Você faz parte da segunda grande geração do Botafogo.
né? Cal Moreira, Gerson, você, Zé Carlos, né? Na frente Paulo César. Então era um time, Rogério, Roberto Miranda, então era uma galera realmente também fora do comum. Sim. Veio a terceira geração, que foi a do Mendonça, que era uma geração também fora de série, mas infelizmente não ganhou o título, mas foi uma geração que merecia também grandes conquistas, mas os títulos não vieram. Veio a do Túlio, a geração do título brasileiro, e essa geração agora, que nem a geração, né? Ganharam, estão vivendo uma grande fase. Como é que você observa esse momento do Botafogo, desde o início que você via como torcedor até hoje, Carlinhos? Na verdade, a nossa geração foi muito beneficiada porque nós tínhamos uma referência de Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, Manga no gol, que depois também jogou com a gente, né? Enfim, então nós tínhamos essa referência e facilitou bastante. Era o segmento ali de uma escola, né? Principalmente o nosso time ali era um time que tinha oriundos das categorias de base, quase que todos. Só quem tinha vindo de outros clubes era o Manga, que veio do Sport de Recife, o Leônidas, que veio do América, e o Gerson. Mesmo assim, esses três estavam já há alguns anos já no Botafogo. Os demais todos feitos em casa. Então, foi uma geração assim vencedora, porque tinha aquele DNA do Botafogo. Agora eu estou vendo esse momento agora muito bom. É um momento novo, é um momento da SAF, né? Eu acho que isso vai acontecer para outros clubes, que senão vão cair também. O Botafogo estava fadado até a acabar, né? Hoje não, está com uma situação realmente muito boa financeira, bem dirigido, planejado, com inteligência, com sabedoria e todos comprometidos. Você sabe, né? Você sabendo que o mês tem 30 dias, isso ajuda bastante. Com bons jogadores, com uma boa direção, com um bom treinador, com programas de coisa, estão fadados realmente a fazer sucesso. No início, quando surgiu essa história de SAF, não no Botafogo, mas no Brasil como um todo, você acreditava que ia dar certo? Não, a gente sempre tem uma certa... A gente tinha uma certa dúvida quando o negócio não é bem gerido, né? Não é quando bem direcionado. Haja vista o próprio Vasco da Gama. O Vasco a SAF do Vasco não deu certo. Não deu certo. A do Botafogo deu certo. O John Texto é um camarada realmente sério, comprometido e se apaixonou, né? Se apaixonou assim pelo Botafogo. A gente até achava, não, depois que valorizar, o investidor pode vender, porque o clube fica muito valorizado, a marca fica muito valorizada, mas só que eu acho que isso não vai ocorrer, porque ele está muito integrado, está interagindo com toda a torcida, e hoje ele está realmente dentro do contexto do Botafogo para um futuro bem longo. Hoje, para quem não sabe, o Carlos Roberto tem a função de comandar o time master do Alvinegro. Você chegou a ter algum contato com o John Textor? E qual é a relação que ele tem com a história do clube? Com aqueles jogadores que já escreveram páginas lindas pelo Botafogo. Tem alguma interação ou não? Está começando agora. Até então, eles não tiveram tempo para isso. Você sabe que no início até da SAF não foi muito fácil. Teve alguns percalços, né? Algumas contratações que também não deram certo. Enfim. E aí eles agora fizeram a retomada, entendeu? Do que é o futebol brasileiro, do que o que funciona. Todos eles da SAF lá, muitos não sabiam muita coisa assim de Botafogo, nem de futebol. E agora já estão com uma experiência boa, entendeu? E por isso mesmo o negócio está indo. Ele já está pensando até nisso, ele já está se interessando, está conversando com pessoas e perguntando sobre os ídolos, porque antes de ter o Botafogo de hoje, claro que teve a história que fez o Botafogo de Futebol e Regata. Porque o americano valoriza muito a história,
né? Valoriza muito aqueles que fizeram a história de uma instituição. E vocês fizeram essa história. E precisam ser reconhecidos. É claro que muitos já faleceram, né? Da geração anterior à sua. Vários da sua geração continuam muito bem de saúde, como é o teu caso e tudo mais. Mas o americano tem essa preocupação. Não adianta você valorizar o hoje e esquecer o passado, né, Carlinhos? Sim, é verdade, é verdade. E por isso mesmo nós estamos aí empenhados em fazer o nosso time lá de Masters, que é um time bom, e que vai disputar o Campeonato Carioca, né, vai ser o primeiro campeonato estadual de Master aqui no Rio de Janeiro. O presidente Rubens Lopes teve essa ideia maravilhosa e oficial, né? Vai ser um campeonato oficial, oficializado ali pela federação. E assim sendo, garantia de sucesso, entendeu? Campeonato estadual agora e depois pode ser até um campeonato carioca de Master e depois pode ser o campeonato estadual, com a entrada de outros, no caso americano, Goitacás, Cabo Friense, Macaé. A princípio, são os 12 clubes aqui do Rio de Janeiro. Parabenizando, então, o presidente Rubens Lopes pela iniciativa, que é um gol de placa. E Marcelo Viana, você que me acompanha sempre, Marcelo Viana resolve problemas inimagináveis. Marcelo, vamos colocar os jogos do Masters, pelo menos nos clássicos, Flamengo e Botafogo, Vasco e Botafogo, Fluminense e Flamengo, né, os grandes clássicos, na preliminar dos clássicos do estadual. Pensa nisso aí, Marcelo. Não. Pode fazer a diferença até pra galera que vai ao estádio, né? Acompanhar também os ídolos do passado, né, Carlos? Ideia muito boa. E foi aventada essa ideia ontem. E o doutor Rubens Lopes, juntamente com o Marcelo Viana, realmente ontem dirigiram muito bem a reunião e foi um pleno sucesso, entendeu? Agora vamos ter mais uma reunião e a previsão do início desse campeonato deve ser na primeira quinzena de março. Muito bem. Eu tô aqui com o Carlos Roberto, é o Baixolinha. O Gerson sempre chamou de Baixolinha, o Carlinhos? Ele chamava de baixo, baixinho, baixola. Qual a tua altura? 1,69 m. Tinha alguma dificuldade por causa da estatura ou não? Não, nunca tive, não. Sempre fui um cara, assim, muito forte, muito bem preparado. E, apesar da altura, é uma coisa que eu já vinha desde garoto e também treinava muito, era minha impulsão e tempo de bola. E, por isso mesmo, não sentia muita dificuldade no que diz respeito às bolas altas. Principalmente quando o cara era diferenciado, né? E eu tive esse tipo de comentário recentemente com o Eduzinho. Eduzinho esteve aqui, também uma doce figura, mandando um beijo carinhoso aqui para o nosso Edu Coimbra. E ele passou por uma situação que você também viveu, mas cada um tem o seu lado da história, né? O Edu também participou daquele grupo dos 40 convocados para a Copa do Mundo. E ele ficou e abriu o coração dele aqui comigo, dizendo o seguinte: olha, eu não fui convocado, não existe uma razão, eu tenho suspeitas, né? Suspeitas porque eu não fui convocado para a Copa. E até alegou a questão da relação familiar, né, de algumas pessoas da família dele que eram contra o regime militar. Mas é uma opinião dele que a gente não sabe se realmente aconteceu, mas segundo ele não foi para a Copa por motivo político. Isso, naquela relação dos 40, ficaram de fora o Edu, eu... quer dizer, ele ficou de fora lá do time, a gente ficou na relação dos 40. Edu, eu, o Zé Carlos do Cruzeiro, Dirceu Lopes, Ademir da Guia. Olha, tantos jogadores, porque antigamente em cada posição, para a seleção brasileira, tinha 4, 5 jogadores bons. Então, a questão de chance de oportunidade... Todos que foram se deram bem e os que ficaram também, se tivessem ido, um time bom, muito mais fácil de Mas você não foi por quê? O meu negócio, eu já era um jogador da seleção brasileira, convocado por um treinador paulista, que era o Aimoré Moreira. Sim. E aconteceu que eu já vinha sendo convocado, seleções carioca, seleção brasileira... E fomos até numa excursão, antigamente as excursões eram longas, né? Excursão da seleção quase 2 meses, entendeu? E aí depois chegou o finalzinho do ano de 69.
E aí nós fomos fazer um jogo contra o Fluminense, no Maracanã. E ganhamos de 1-0 com um gol do Roberto Miranda em impedimento. E nesse dia, a gente ganhou o jogo e eu fui num programa da TV Continental, que tinha uma mesa de uma seleção a Facite, era a mesa Facite? Facite, né? Que era Carlos Marcondes. Carlos Marcondes. Isso. Era patrocinada pelo Gunnar Gorson, Sim. que era Facite no Esporte. Isso. E aí era João Saldanha, Nelson Rodrigues, Carlos Marcondes, Léo Batista, Gosto do Rodrigues, estava também. Luiz Mendes, Armando Nogueira, enfim, era uma seleção, Sandro Moreira. E aí já estava acabando o programa acabando e praticamente acabou ali, e aí eu já estava tirando até a lapela aqui do microfone, tirei a lapela. E aí pegou o microfone lá do outro lado da mesa, o Nelson Rodrigues, e você lembra como ele falava, né? Ele falava assim, ô Carlos Roberto, eu quero te fazer a última pergunta. Aí foi lá e falou assim, o gol do Roberto Miranda estava em offside, ainda falou offside. Eu falei, estava em impedimento. A meu ver, estava um pouquinho adiantado, acho que 1 metro, 2 metros na frente. Rapaz, João Saldanha falou, você não pode falar uma coisa dessa, não estava impedimento nada, e não sei o quê. Na mesma hora colocaram o videotape, naquela época o videotape, né? Falava videotape. Videotape, pô, o Roberto estava 5 metros na frente. Aí todos, pô, João, o garoto falou, o negócio foi honesto aqui, falou o negócio certo. Não, mas não pode falar isso. 15 dias depois, quem é o treinador da seleção? João Saldanha. Claro, aí vem a esfera do Saldanha, eu estava fora. E durante depois que eu entrei para o time de cima do Botafogo, ele como comentarista, ele sempre dizia, os melhores em campo, Carlos Roberto, Rogério, Gerson, eu estava sempre ali entre os melhores com ele. Então, eu acho que ele ia me convocar, mas diante daquela desavença ali no programa, quer dizer, já não me convocou e ficou aquele negócio todo. Aí eu fiquei para ir. Aí foi o Zagallo, aí via aquele negócio todo, vai, não vai, vai. Eu estava com o terno pronto. O pessoal estava lá no último estágio da seleção em Guanajuato e eu estava com o meu terno pronto. Eu podia ir a qualquer momento, porque o Clodoaldo ficou de titular e o Piazza, que era o titular, foi para a quarta zaga. O Piazza foi para a quarta zaga. O Clodoaldo ficou sem um reserva, e aí na época era só 22, hoje já são 23, né, com 3 goleiros. Isso. Né? E aí nos 22 eles deixaram no final, lá no último dia das inscrições, resolveram ficar com 3 goleiros, aí ficou o Félix, o Ado e o Leão. Isso. Para você ver, você tinha aquele seu companheiro que era o Rogério, que acabou se machucando e virou fotógrafo. Não, virou, ele foi juntamente com o Parreira, eles foram espiões, né? Então, scouts. Fazia os scouts, tirava foto e tudo mais. Isso. E era um jogador também maravilhoso. Maravilhoso. O mal de vocês, isso eu falei aqui com o Eduzinho, é que vocês viveram uma fase do futebol brasileiro que não vai voltar mais. Você colocou vários jogadores que não foram chamados, que poderiam formar uma terceira seleção e que poderia, quase certo, ganhar o título mundial. Sim, sim. Impressionante. Você nunca mais vai montar no Brasil 3 seleções top de linha. Ou eu estou enganado, na tua opinião? Não, do jeito que a gente está indo, não, porque isso se deve a uma coisa que a gente tem que rever isso, é o trabalho lá na base. Nós perdemos a nossa essência. Lá o trabalho que é feito é só, entendeu? Visando joga rápido, não dribla, passa a bola, dá 1, 2, dá um toque, dá 2. É ótimo, é bom isso. Mas a essência do futebol brasileiro não é só isso, né? Tem o raciocínio rápido, sim, mas tem o drible, 1 contra 1, mano a mano. A gente não tem mais isso, a gente tem poucos jogadores que saibam, que sabem driblar.
Você haja vista agora o Luiz Henrique, um jogador que dribla muito bem e por isso mesmo já está galgando uma condição aí de um dos melhores do mundo. Porque é a individualidade do jogador brasileiro. Isso está na base de todos os clubes. Nós perdemos isso e estamos perdendo cada vez mais. Você falou do Luiz Henrique. O Luiz Henrique hoje, como é que você prevê o futuro dele? Qual vai ser o futuro do Luiz Henrique? Bom, isso aí, prever futuro, assim, ainda mais no futebol, é difícil. Agora, se tiver cabeça, tiver concentração, pode ir muito mais longe. É um jogador que tem um potencial muito grande, entendeu? Pode jogar por todos os lados do campo no ataque, ou seja, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo meio, né? Onde ele fez até o gol ali, entrando ali pela meia esquerda. Enfim, é um jogador que tem muita habilidade, tem muita força e tem essa individualidade que realmente faz uma diferença grande dentro do futebol atual. Carlos Roberto, você foi campeão pelo Botafogo, você tinha quantos anos? Você era menor de idade? Eu tinha feito 18 anos. Eu estava calculando anos, aí 17 para 18 anos. Eu comecei no Botafogo com 15 anos. Com 15 anos na escolinha, eu assinei o primeiro contrato profissional, que era aquele contrato de gaveta. Aquele contrato de gaveta. O contrato de profissional, mas que fica padrão, na gaveta. Isso. Se você quiser ir embora para outro clube, eles resistem na federação. E aí você pega o time que subiu contigo, né? 7 ou 8 jogadores subiram com você e conquistaram vários títulos pelo Botafogo. Você vai para o Flamengo, aquela geração do Zico, 70% a 80% também veio da base. Você vai para o Fluminense, também vários jogadores saíram da base e conquistaram títulos. No Vasco, a mesma coisa. Em termos de seleção, eu até conversei uma época com o Jair Pereira. O Jair foi o único técnico, depois de 70, a conquistar um grande título para o Brasil. Porque ficamos com um hiato, de 70 até 83. Por quê? Porque ele ganha aquele Mundial de Clubes, categoria Júnior. Sim. E aquele time, sei lá, 60%, 70% dos jogadores explodiram mundialmente. E depois vieram jogar na seleção principal. Exatamente. Então, o que acontece? Sempre quando você investe na base, isso está corroborando o que você está falando. Dá certo o resultado. Por que eles não fazem isso hoje? Então, isso é que a gente não dá para entender... É falta de estrutura, ganância de empresário, o que é? É uma coisa até engraçada, porque antigamente tinha, no Botafogo, nas categorias de base, tinha o Neca. Uhum. O Zagallo se tornou treinador por causa do Neca. O Zagallo, no final da carreira dele como jogador, ele chegou a jogar, estava bicampeão do mundo e jogando no Aspirantes. Então o Neca achava aquilo muito ruim. E como muito amigo do Zagallo, chegou e falou, pô, Zagallo, você para de jogar e se torna treinador. Ele falou, não. Ele dizia isso, o Neca contou isso para todos nós. Não, eu não dou para isso não dou para ser treinador. Não, dá sim. Você vai ser o treinador do juvenil. O juvenil do Botafogo. Na época não era juniores, não, era juvenil. Vai ser o juvenil, eu vou ser o teu auxiliar lá. Eu estou lá na escolinha do Botafogo, com o infanto juvenil, com a escolinha, mas te ajudo lá. Isso para dar uma força para o Zagallo. E foi. E o Zagallo no primeiro ano, acho que em 65 ou 66, foi campeão juvenil. E aí subiu para o time de cima e foi embora, entendeu? Sem o Neca. Mas sempre conversando, os dois sempre conversando. Então tinha o Neca no Botafogo, tinha o Pinheiro no Fluminense, o Bria e Walter Miralha lá no Flamengo, tinha no Vasco Célio de Souza. Esses treinadores, você chegava assim, como já chegaram a falar pro Neca, na época falaram pro Neca, você vai treinar o time de cima. Não. Pinheiro também não queria. Eu nasci para revelar jogadores, para fazer jogador embaixo. Agora, hoje, vai na base, todos aqueles meninos que são os professores. Os professores que não jogaram bola, entendeu? E estão lá e tudo. Ele está querendo ficar só lá na base? Não, ele está querendo subir ali pro time principal. Porque isso é que tem que fazer na base. Valorizar a base, pagar bem na base, entendeu? Um treinador, uma comissão técnica. Claro, uma comissão técnica boa, uma comissão técnica que tenha condições,
que realmente mostre trabalho, conhecimento no revelar jogadores. Porque tem treinadores que nasceram para aquilo ali. Aí vai para o time de cima e não tem jeito para coisa, não tem, entendeu? E outra coisa, e o mais difícil, às vezes os jogadores também não respeitam. Jogadores com 30, 40 anos, 34, 35, 40 anos agora, os jogadores estão jogando até com 40 anos. Aí vem um garoto com 24, 25, 27. Não tem respeito, não tem o vestiário, entendeu? Treinador tem que ter currículo. Quando eu falo currículo é o seguinte, tem que ter história como jogador, na tua opinião? Ajuda. Nem todo jogador, até grande jogador, às vezes não dá certo como treinador. Mas a maioria é uma vantagem grande. Por exemplo, de você jogar. Felipe Luiz, o que você acha do Felipe Luiz no Flamengo? Tem tudo para dar certo. Muita experiência, centrado, está mostrando que vai longe, entendeu? Está mostrando que vai longe. Olha, às vezes, não é só eu acredito, eu gosto de conversar, com pessoas sobre futebol, às vezes não precisa ser um grande jogador, foi jogador não, um bom peladeiro, um cara que tem a visão disso aqui, é legal, Dico. E ele pode até se tornar um bom treinador, sim, como já se tornaram, entendeu? Porque das peladas, na verdade, as peladas fazem uma falta danada no crescimento de todos os jogadores. Porque antigamente um garoto com 14, com 15 anos, 16 anos, chegava no clube e falava, mas esse garoto tem uma experiência danada. Mas por quê? Porque as peladas, hoje não tem mais pelada. Os garotos hoje nascem de onde? No condomínio, de uma quadra de futsal. Sim. Né? Do PlayStation? É verdade. Outra coisa, você anda assim pela cidade, ou vai até pelo interior, você pega a estrada e tu vê campos de futebol tudo vazio. Na nossa época a gente não via um campo vazio. Não tinha. Tudo cheio. Hoje não, os garotos só estão ali no computador. Eu conversei com um parceiro seu que vai receber o nosso abraço aqui, o Canhotinha, o Gerson, e eu perguntava assim, Gerson, por que você não foi treinador? Ele falou, Wagner, eu não vou ser. Porque na primeira vez que o cara me der uma enquadrada, que não vai respeitar o que eu vou falar, eu não vou dar nele, entendeu? Não tem como. Porque a paciência do canhoto, você sabe que é reduzidíssima, né? Porque tem isso também, né? Às vezes, o cara que jogou muita bola, que foi diferenciado, não aceita muito um jogador a meia boca que acha que sabe de tudo. Não tem paciência. Olha, eu joguei 19 anos e meio. E como treinador trabalhei 36 anos, dos quais desses 36 foram 24 anos e meio no exterior. Já parei de trabalhar como treinador, já vai fazer 8 anos. Mas eu parei justamente por causa disso, eu não tinha mais paciência. Porque os jogadores estão chegando no time de cima, às vezes sem os fundamentos. Entendeu? É impressionante isso. O jogador está aprendendo a jogar e se torna um bom jogador quando ele chega com 29, 30 anos, depois de jogar muito. Está aprendendo no time de cima. E a gente fica muito triste de escutar os treinadores lá no estrangeiro dizer que o jogador brasileiro chegou aqui, tinha uma habilidade, tinha um bom futebol, mas não entendia nada de parte tática. Não entendia nada enfim, isso aí deixa a gente triste, entendeu? Porque tem que sair daqui já mostrando o que é o futebol brasileiro e chegar lá e não tem adaptação. Você vê um monte de jogadores brasileiros aqui, fazem sucesso aqui, vão lá pro exterior e às vezes em 6 meses estão voltando. Estão mandando até de volta. Então, é uma coisa que deixa a gente triste. É claro que a gente não... O ideal seria de que eles nem fossem, né? Que os jogadores ficassem aqui para a gente ter uma seleção forte. Porque do jeito que está indo o negócio, a gente não consegue nem fazer uma seleção como a gente tinha antigamente. É verdade. O Carlos Roberto, ele trabalhou na Tailândia, trabalhou no Oriente Médio, né? Boa parte da carreira como técnico na Arábia Saudita. A exemplo do que aconteceu com o Robertinho.
Robertinho, que foi Robertinho, ponta, né? sim, Teve sim. aqui também comigo o Robertinho, doce figura, mandando um beijo carinhoso pro nosso Robertinho, pra Ellen, que é a esposa dele, pessoas realmente fantásticas. E o Robertinho não conseguiu, no Brasil, ter espaço. Ele realmente não conseguiu ter espaço no Brasil. Hoje está dirigindo time fora do país de novo, mas o que eu estou falando é o seguinte, às vezes você faz uma carreira como você fez, né? Você não está mais treinando, o Robertinho ainda está trabalhando, está na labuta, mas um baita profissional que não tem espaço. É verdade. Porque não tem empresário. Isso também pesa, né, verdade, Carlos Roberto? É verdade. E aquele negócio, eu também nunca tive empresário e por isso mesmo, quando eu já até cheguei a dirigir o Botafogo em 2006, grandes empresários perguntavam entre eles, pô, quem colocou o Carlos Roberto lá? Porque é sempre o empresário que coloca. Mas depois quer colocar os jogadores dele. Então aí já não, lá comigo já não tinha isso. Eles vinham, tem um jogador aqui, eu falei, se for bom a gente quer, mas não tem nada. Já viu muita sacanagem? Um monte delas. Como, por exemplo, uma ideia? Por exemplo, tem mas a gente que está há muito tempo, eu só trabalhei com isso, só com futebol. Então, pô, chegava um empresário assim e falava, pô, tô com um jogador bom para você. Não, tudo bem, quero ver. A gente precisa se tiver um bom valor, a gente quer. Quem não quer um bom jogador? Aí botava lá, antigamente eram os DVDs, né? Aí o DVD. Aí, para te dar um exemplo, vinha um jogador assim, e a gente ia para nossa sala lá, tinha uma sala para ver os vídeos e tudo. Aí entrava assim pelo bico da grande área. Aí ele dava o corte assim para o lado, para dentro da área, com a perna direita e com a perna esquerda, pum, chutava lá no ângulo. Falei, rapaz, que jogador bom é esse? Tá. Aí daqui a pouco passa uns 3 minutos do vídeo, aí ele entra pelo bico da grande área, mas do outro lado, do lado esquerdo. Aí ele já dribla com a perna esquerda e com a direita. Sabe o que o cara fez? O cara virou o negativo. Eu sei. Podia trabalhar aqui na edição de vídeo aqui, virou nossa. O negativo. Aí daqui a pouco eu tô olhando assim, pô, peraí, e esse outro jogador aqui, o outro empresário lá, tá mostrando. Rapaz, eu conheço esse jogador, mas esse jogador é lento. Mas ele tá... O cara aumentava a rotação do coisa. Sabe aquela rotação de 45 para 78? Uhum. Rapaz, eu falei, peraí, meu irmão, sai daqui. Pô, mas era assim, entendeu? Fora aquelas coisas que tinha também, né? Tem aquelas insinuações assim, não, se esse jogador entrar aí, tem um negócio aí para você. Eu falei, negócio para mim, o que é? Eu não tem isso comigo aqui não, cara. Então aí, esse, às vezes, não vinga. Entendeu? Mas a gente, até hoje, vai lá, bota a cabecinha no travesseiro e sempre tranquilo, porque não tem esses assuntos com a gente. Quando você fala em negocinho, me faz pensar o seguinte, foi até comentado, o próprio John Textor foi em Brasília falar, né, na CPI, com relação às apostas, entrega, compra de jogador e tudo mais, teve a questão do Bruno Henrique, outros jogadores também já foram denunciados. Na tua época, o caso mais famoso era a Feira do Manga, né? Lembra? Né? Mas o manga que ele se automotivava e motivava também a todos nós. Porque ia jogar contra o Flamengo, ele não gostava do Flamengo. E ele dizia assim, ó, o Flamengo deixa comigo que o bicho já está garantido. Então, tão garantido que eu já vou fazer a feira antes. Aí ele ia lá, dizia que fazia a feira antes. E era um negócio até legal, porque aquilo fazia uma chamada grande pro jogo. Entendeu? E essas gozações assim eram válidas, né? Porque motivavam o jogo. Hoje o negócio também está muito chato. Qualquer negocinho, os caras assim melindram. Mas isso era o manga, né? Mas na tua época, tinha jogador comprado? Tinha juiz comprado? Eu sei de muitas histórias, mas como eu falo, histórias, né? História, mas ninguém prova. Provar, entendeu? A gente sempre escutou um monte de historinha disso, daquilo, que jogador comprado aqui, jogador ali, disso aqui. A gente, entendeu? É a mesma coisa, negócio tem jogador viado. Aí, porra, insinuavam o fulano, mas ninguém viu. Aí fala assim, pode falar aqui? Quem comeu? Alguém comeu? Não, ninguém. Você sabe, mas não sabe. Então não tem. Agora, hoje não. Parece que hoje já é normal, caramba, tá tudo... Mas era um tabu na tua época, né? Na tua época era um tabu falar sobre isso.
no meio do futebol? Não, entre nós lá o pessoal falava. Tinha os camaradas, quer ver um camarada que o pessoal gozava, o pessoal do Vasco mesmo gozava, o Andrada, goleiro do Vasco. Ele não era viado, mas ele imitava viado, porra, que os caras lá do Vasco, os jogadores do Vasco, contavam que os caras assim, ficavam até desconfiados assim dele, mas não era gozador mesmo, entendeu? Então, essas coisas assim. Então, agora, não vi. E outra coisa, eu acho que na nossa época, realmente era um negócio assim, mais machista. Eu acho que o cara viado não ia vingar no futebol naquela época, não. Você acha? Não, com certeza não. Mas aí vai virar fofoca. Depois fora do ar, eu converso aqui com o Carlos Roberto. Mas tem muito jogador. Mas aí não tem problema, é opção sexual. A gente sabe como é que funciona isso. Agora, o futebol é muito machista ainda, né? Ainda é muito machista, ou não? Hoje. Sim, disputado assim com mais vigor agora, né? Mais vigor físico e tudo. Então, não sei, é machista. Mas tem... É engraçado, é um negócio assim que hoje o pessoal fica falando muito sobre essas... tudo hoje é preconceito, entendeu? Antigamente era brincadeira, gozação, e hoje não se pode nem mais brincar com coisa nenhuma. Mas é um futebol que antigamente dizia futebol é para homem. Não é. Hoje as meninas estão jogando e estão jogando muito bem. Muita bola, muita bola. Agora, vem cá. Você jogou com o Gerson como companheiro de meiuca ali. Como é que era o Canhotinha? Como é que era a relação dentro e fora do campo? Você e o Gerson? Olha, quando eu fui... eu estava treinando no juvenil. Eu fui para treinar de manhã no juvenil. E o Neca falou, você não vai treinar hoje de manhã não, porque hoje à tarde você vai lá treinar lá no profissional. Aí eu falei, no profissional? Vai treinar no profissional porque tem vários jogadores no meio campo machucados e jogadores sem contrato. E aí eu fui jogar, e era início, aí eu treinei 15 minutos. Depois de 15 minutos, o Zagallo já me colocou no time de cima. Aí treinou eu e Afonsinho. E o Gerson estava treinando no time reserva porque o Gerson estava sem contrato. E não ia jogar. E aí jogou eu e Afonsinho, a gente jogou contra o América, primeiro jogo da Taça Guanabara, ganhamos 2-0, tive uma atuação boa, e aí não saí mais, continuei. Aí o Gerson voltou e retomou o lugar dele, e aí ficou jogando eu e o Gerson, né? E o pessoal falava, não, você se adaptou tanto bem com o Gerson, mas o que é disso? Eu tinha umas coisas que eu via muito, sempre vi muito os jogadores de todos os clubes jogarem, né? Prestava muita atenção. E, claro, prestava atenção no time do meu coração, no Botafogo, no Gerson. E uma vantagem que eu tinha, e depois até perguntaram o Gerson falou isso. Não, esse menino só me dá a bola no meu pé bom, no pé de coisa. Então eu reparava até isso, eu só dava a bola no pé bom dele, na canhotinha dele, que, dali ele não perdia tempo para fazer os lançamentos pro Jairzinho e Roberto Miranda. Daquele time, daquela tua geração, a tua melhor relação ainda é com o Jairzinho? Pela proximidade? Proximidade, porque nós somos concunhados, né? Mas sempre me dei bem com todos os outros. E outra coisa, não só com o do Botafogo, mas de outros clubes também. Até hoje, entendeu? Tenho uma relação muito boa, graças a Deus, com todos. E o Furacão? A gente brinca muito, né? Quando você tem um filho que está no futebol e seu pai é referência, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Normalmente, o filho, eu trouxe aqui o Alexandre Torres, né? Porra, filho do capeta. E ele sempre falou o seguinte, a cobrança era muito grande. Muito grande, Muito grande. Muito grande. E aí você falava assim, porra, eu não vou nem ser lateral, porque vai dar problema. Aí ele puxou pra zaga, o Alexandre Torres. Só que mesmo sendo zagueiro, ele era filho do capeta. Né? Eu me lembro dele quando ele começou, ele era volante. Sim. Depois ele foi pra zaga. Foi voltando. Pra zaga. Mas ele com o Carlos Alberto, o Alexandre Torres com o Carlos Alberto, o Jair Ventura com o Jairzinho, o filho Felipe Adão com o Cláudio Adão,
o filho do Bebeto, todos eles escutam a mesma coisa. Desde quando começam a jogar lá, e falam assim, se você jogar a metade que jogou teu pai, já bota aquela pressão no menino, entendeu? Se você jogar a metade que jogou teu pai, e aí ficam querendo, ficam instigando do jogador ser igual, o menino ser igual o pai, quer dizer, faz uma forçação de barra e bota uma carga muito grande nos ombros dos meninos que realmente atrapalha. Porque, na verdade, se você for fazer uma comparação, são raros os casos que os filhos jogavam mais do que os pais. Né? Você tem o Ademir da Guia, né? O Djalminha também jogou muita bola. O Ademir da Guia eu não sei, porque o Ademir da Guia no meio campo. Sim. Porque o Ademir da Guia, o Domingos da Guia na zaga também era um fenômeno. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, de igual para igual, teve nome igual o pai. Sim, sim. Né? Aí você vê aí o Djalminha com o pai. Sim, com o pai, né? Djalma Dias. Então, estão equiparados. Mas todos esses casos que você citou aí, os garotos não vingaram. Verdade. Não vingaram. Por causa dessa... Romário. Porra. Romário, Entendeu? Não vingaram. Por quê? Porque a pressão é muito grande, Carlinhos. O que você acha? Sim, a pressão é muito grande. E mesmo grande. que ele tenha talento, vai ser sempre comparado. Sim, você viu o Edinho, filho do Pelé. Sim, foi pro gol e naufragou. É verdade. Não, a pressão é grande e pressão, cobrança, não só dos dirigentes, como às vezes brincadeirinha até dos jogadores que estão jogando. Pô, vai jogar igual o pai e tudo. E até de torcida, né? Entendeu? A pressão E às vezes, você só tá aqui porque seu pai jogou aqui. Ainda tem isso também. Aí é que é o pior. Né? Seu pai jogou aqui, por isso você tá aqui. Você não tem bola para jogar aqui. E às vezes não tem mesmo. Às vezes não tem mesmo. E às vezes não tem mesmo. Esse é um detalhe. Vem cá, Botafogo foi campeão da Libertadores. Que festa linda a torcida fez agora, hein? Na chegada e tudo mais. Esse momento do Botafogo foi maravilhoso. Quando o ano começou, você acreditava que o Botafogo ia chegar em dezembro dessa forma? Não, até era preocupante, porque depois do que ocorreu em 2023, naquele desastre, né, do time estar bem e depois cair da forma que caiu, e a gente pensando, né, vai psicologicamente, emocionalmente, os jogadores vão ficar muito abalados. E esse ano, eles venceram essas dificuldades todas. Eu acho que do ano passado, do time titular que está jogando hoje, só tem o Marlon Freitas. O Tiquinho está na reserva, o Tietê também está na reserva, o Eduardo está na reserva, que ainda estão lá no grupo, no elenco. Né? Só tem o Marlon Freitas. E o Marlon Freitas talvez tenha sido o mais criticado. Entendeu? Chamavam ele até, falavam como é que é o piscadinha, aquele negócio todo. E ele superou todas essas dificuldades, se tornando até uma voz ativa ali dentro do elenco, do grupo, né? Como capitão, e se impondo, e realmente foi do meio do ano para cá uma surpresa pelo que o time já estava jogando, né? Mais firme, mais consistente, entendeu? E dando a esperança de chegar onde chegou. E o pior é que o torcedor se acostuma, né? Se acostuma mal. Porque quando ganha um título, quer outro, quer mais um. Né? Sim, isso é normal, é normal. E hoje, né, o jogo contra o Internacional, né, é um jogo também... É um jogo duro, a preocupação maior é só com o cansaço dos jogadores, né? Porque jogaram no sábado e estão nesses dias de comemorações, e a gente espera que os jogadores tenham descansado bem. Você sabe, ficaram praticamente uma noite sem dormir, uma noite mal dormida, para recuperar são 2 bem dormidas. Então a gente espera que o time jogue bem hoje e consiga uma vitória para poder conquistar hoje, dependendo do resultado do Palmeiras, né? E o domingo contra o São Paulo. E quando você fala em cobrança, você viveu isso também. Que quando vocês ganham o primeiro título, 67, a cobrança em cima do segundo título consecutivo era tremenda, né? 68.
Não veio 69, mas isso acontece também? Quer dizer, naquela época também a cobrança em cima do jogador era grande, como é hoje? Só que é o seguinte, hoje você tem o seguinte, hoje o mês tem 30 dias. É diferente, né? Pagamento em dia e ganhando muito. Nós ganhamos 67, 68, que era Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Taça Guanabara era um campeonato paralelo. Ou seja, eram 22 jogos do Campeonato Carioca e 22 jogos da Taça Guanabara, né? Como essa Taça Guanabara de hoje, né? E o que tinha valor no futebol brasileiro era o Campeonato Estadual, né? Então, nós ganhamos 67, 68 e era para ganhar 69. Só que foi aonde começou os atrasos de pagamento, vender o Gerson, o time estava todo armadinho. E isso que a gente não quer que ocorra agora com esse pro atual futuro, time, né? É de desfalcar o time, entendeu? Deixa o time ganhar mais alguma coisa, valorizar mais, aparecer outros jogadores bons para substituir. Agora, você não pode tirar como foi tirado o Gerson na época, sem ter um jogador com a mesma característica. E olha que a gente tinha bons jogadores dentro do grupo. Tinha o Ney Conceição, tinha o Afonsinho, mas não tinha com a mesma característica do Gerson. É verdade. Olha aqui, eu estou fechando o papo aqui com o Carlos Roberto. E para fechar, pega teu celular aqui, Carlinhos. Mostra para aquela câmera. Deixa eu mostrar aqui, é mais fácil. Esse aqui é o celular do Carlos Roberto. Ó, olha o que tem aqui, ó. O escudo do Botafogo, né? É a sua grande paixão? Desde garoto. Uma família só de vascaínos e só eu de botafoguense. Emociona. Saudade? Muita. Porque, na verdade, essa paixão que você tem, né? E eu queria fechar o papo assim, não estou sendo proposital, mas eu sei que a sua paixão é o Botafogo. Hoje em dia os caras não têm essa paixão. Independente de ser Botafogo, Flamengo, São Paulo, Corinthians, vocês jogavam por amor. A tua emoção é a mesma que outros grandes jogadores que fizeram a história, porque você construiu a história, né? Só que os caras hoje só pensam no financeiro. Não vamos generalizar, mas você não. Vocês escreveram a história bonita por causa disso aqui. É verdade. Por causa do sentimento, né, Carlinhos? Verdade. Como é que é? Você vê isso, o que você vivenciou, o que você sentiu e o que as pessoas hoje não sentem a mesma coisa? Você vê que é o seguinte, eu depois de 13 anos de Botafogo, eu achava que ia ficar no Botafogo até o final da minha carreira. E me apareceu um presidente lá, Charles Boré, Sim. E quis desfazer do grupo todo, do pessoal todo que tinha vindo da base, muitos anos de clube. E foi o dia mais triste da minha vida, entendeu? Quando eu fui vendido lá para o Santos e tudo, e forçado a sair, entendeu? E eu tinha 13 anos e meio de clube. E eu tinha mais 1 ano e meio de contrato. E com mais 1 ano e meio eu ia fazer 15 anos de clube. E a gente naquela época nem sabia disso. Então com 15 anos você ganharia uma garantia empregatícia. Uma coisa que a gente nem sabia disso. O jogador queria jogar, a gente queria jogar. Então, uma estabilidade empregatícia, melhor falando. E foi o dia mais triste da minha vida. Eu me lembro que quando foi fechado o negócio, veio o presidente do Santos, na época era o Modesto Roma, e eu saí assim, o Newton Santos sentiu, porque o Newton Santos vai falar, você vai ser igual a mim, só vai jogar no Botafogo. Ele sempre falava isso para mim. E aí eu sei que o Newton Santos me levou até assim, a gente saindo da sede lá do Botafogo, eu me lembro que eu olhei assim para trás, assim, vendo aquelas luzes todas acesas assim, nossa, e chorando, né? Mas, quer dizer, passou, já tem muitos anos, a gente vai esquecendo. Mas a paixão você não esquece. Não, isso já está no coração. Carlos Roberto, obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Foi muito legal. É bom a gente resgatar e falar de futebol de uma forma simples, né? Os caras aqui complicam, né, Carlinhos? Futebol é simples, Se não complicar, aí dá ainda mais dentro do futebol brasileiro. É verdade. Carlos Roberto, um dos maiores jogadores da história do Botafogo, falou um pouco da carreira dele, que foi maravilhosa.
treinador vitorioso, conquistou vários títulos, hoje é técnico do time Master do Botafogo e vem aí o Campeonato Carioca Master, imperdível a partir de 2025 e o Carlinhos aqui vai ser o treinador do Fogão. Sem dúvida, foi um grande papo com a gente hoje no podcast Livre, Leve e Solto. Para minha alegria, Carlos Roberto, um dos maiores jogadores da história do Botafogo, só para você.